Meu nome é Paula Mendes. Tenho 35 anos e nos últimos 3 anos enviei $5.000 para meus pais toda semana. Trabalhei duro para me tornar uma consultora financeira de sucesso para poder retribuir a eles depois de todos os seus sacrifícios. Meu marido Tiago, nossa filha Lívia e eu estávamos ansiosos para a celebração do seu 8º aniversário com os avós que ela tanto adorava. Tudo estava perfeito, até que eles não apareceram. Quando liguei para ver se estava tudo bem, eu jamais esperaria o que meu pai diria a seguir. Se você está assistindo a isso, por favor, me diga de onde você é. Clique nos botões de curtir e inscrever-se e fique comigo durante esta dolorosa, mas importante, lição de família. Eu cresci em um bairro modesto na Moca, em São Paulo, onde meus pais, Tomás e Marta Gomes, trabalhavam incansavelmente para sustentar nossa família. Nunca tivemos luxos, mas meus pais garantiram que eu nunca sentisse o peso de nossas dificuldades financeiras. Meu pai trabalhava como gerente em uma fábrica e minha mãe fazia vários trabalhos administrativos. Eram pessoas trabalhadoras com sonhos simples que acreditavam na honestidade e na família acima de tudo. Nossa vida mudou drasticamente quando eu tinha 15 anos. A fábrica onde meu pai trabalhou por quase 20 anos fechou inesperadamente. Ainda me lembro da noite em que ele chegou em casa, com o rosto pálido e derrotado. Ele se sentou à nossa pequena mesa da cozinha, com as mãos trêmulas, enquanto contava a minha mãe que havia perdido o emprego. Eu deveria estar fazendo o dever de casa no meu quarto, mas ouvi tudo do corredor. Naquela noite, fiz uma promessa a mim mesma de que um dia garantiria que meus pais nunca mais se preocupassem com dinheiro. Meu pai tentou encontrar um trabalho comparável, mas os empregos na indústria estavam desaparecendo de São Paulo. Ele acabou aceitando 2 empregos de meio período, trabalhando mais horas por um salário significativamente menor. Minha mãe pegou turnos extras no consultório médico, onde trabalhava como recepcionista. Mesmo assim, não era suficiente. As contas se acumulavam. A preocupação constante envelheceu meus pais visivelmente em poucos meses. Comecei a trabalhar depois da escola aos 16 anos, aceitando qualquer emprego que pudesse encontrar. Durante a semana, eu arrumava prateleiras no mercado local. Nos fins de semana, cuidava dos filhos dos vizinhos. Cada real que eu ganhava ia para o fundo da família, embora meus pais sempre tentassem recusar. Quando eu insistia, lágrimas brotavam nos olhos da minha mãe. Meu pai apertava meu ombro e prometia que as coisas iriam melhorar. Apesar de trabalhar quase 20 horas por semana, mantive notas excelentes na escola. Estudar muitas vezes significava ficar acordada até as 2 da manhã depois do trabalho, mas eu estava determinada. A educação era meu bilhete para a estabilidade financeira, não apenas para mim, mas para minha família. Meu orientador vocacional me ajudou a me inscrever em todas as bolsas de estudo possíveis. Quando a carta de aprovação da USP chegou com uma bolsa integral, meus pais deram a única festa que tivemos em anos, convidando toda a vizinhança, apesar de mal poderem pagar pelos salgados. Fui a primeira da nossa família a entrar na universidade. No dia da mudança para a República, minha mãe não parava de chorar. Meu pai tirava fotos com a câmera antiga que fora de seu pai, dizendo a todos que quisessem ouvir que sua filha seria alguém importante. O orgulho em seus olhos me deu força durante os momentos mais difíceis daqueles anos universitários. A faculdade foi avassaladora no início. Muitos dos meus colegas vinham de famílias ricas e nunca se preocuparam com dinheiro. Enquanto isso, eu trabalhava na biblioteca do campus e dava aulas particulares para mandar um pouco de dinheiro para casa todo mês, mesmo que meus pais insistissem para eu ficar com ele. A divisão financeira ficou abundantemente clara quando conheci o Tiago durante o 2º ano, na minha aula de economia. Tiago Oliveira vinha de um ambiente privilegiado que era completamente estranho para mim. Seu pai era um cirurgião de sucesso, sua mãe, uma advogada corporativa. Ele dirigia um carro que custava mais do que a casa dos meus pais e falava sobre férias em família na Europa como se fossem viagens de fim de semana para o litoral norte. Apesar de nossas diferenças, nos conectamos por uma paixão compartilhada por sistemas financeiros e justiça social. Ele tinha uma sensibilidade e uma consciência de seu privilégio que me atraíram. Quando Tiago me convidou para passar o Natal na casa dele durante o 3º ano, fiquei apavorada. A casa de sua família no Morumbi parecia mais uma mansão, com seu gramado bem cuidado e colunas imponentes. Seus pais foram educados, mas distantes.
Sua mãe fez perguntas inquisitivas sobre minha família que me deixaram desconfortável. Eu podia sentir que eles estavam avaliando se eu era boa o suficiente para o filho deles. Tiago percebeu meu desconforto e mais tarde se desculpou pelo comportamento de seus pais. Naquela noite, ele me disse que me amava pela primeira vez e prometeu que as opiniões deles não mudariam o que ele sentia. Nosso relacionamento só se fortaleceu à medida que terminamos a faculdade juntos. Quando chegou a hora de Tiago conhecer meus pais, eu estava igualmente nervosa, mas por razões diferentes. Nosso apartamento era minúsculo, os móveis desgastados, e eu me preocupava que Tiago visse meu passado como algo digno de pena. Em vez disso, ele encantou meus pais com um interesse genuíno em suas vidas. Ele ajudou meu pai a consertar a pia da cozinha que vazava e conversou sobre jardinagem com minha mãe, elogiando suas plantas de casa resilientes que prosperavam apesar da pouca luz solar. Mesmo assim, eu podia sentir a hesitação dos meus pais. Mais tarde, minha mãe confidenciou suas preocupações. Eles temiam que a diferença em nossas origens acabasse criando uma divisão. Meu pai foi mais direto, perguntando se eu tinha certeza de que Tiago poderia respeitar alguém que vinha de tão pouco. Suas palavras doeram, mas eu entendi que seus medos vinham do amor e de suas próprias inseguranças. Passei o ano seguinte tentando construir uma ponte entre as duas famílias. As reuniões de feriado eram estranhas no início, mas lentamente as barreiras começaram a cair. Tiago enfrentava seus pais quando eles faziam comentários insensíveis sobre a situação financeira da minha família. Meus pais gradualmente viram que Tiago me valorizava por quem eu era, não de onde eu vinha. Quando nos formamos e Tiago me pediu em casamento, ambas as famílias haviam alcançado um relacionamento instável, mas funcional. Meus pais nos deram sua bênção com olhos marejados e braços abertos. Minha mãe me abraçou forte e sussurrou que tudo o que ela sempre quis foi que eu fosse amada e estivesse segura. Meu pai apertou a mão de Tiago e disse que ele estava levando a melhor mulher do mundo. Naquele momento, senti o peso de seus sacrifícios e renovei minha promessa silenciosa de cuidar deles um dia. Após a formatura, consegui um cargo na Westfield Consultoria Financeira, enquanto Tiago iniciava sua carreira em uma prestigiosa firma de investimentos. Começamos em cargos de nível inicial, mas ambos estávamos determinados a subir na hierarquia corporativa. Eu trabalhava 60 horas por semana, assumindo consultorias adicionais para clientes e me voluntariando para os projetos que ninguém mais queria. Minha dedicação valeu a pena quando fui promovida a consultora júnior após apenas 18 meses. Com nossas rendas combinadas, Tiago e eu economizamos o suficiente para a entrada de uma casa modesta de 3 quartos em um bom bairro na Vila Mariana. No dia em que assinamos os papéis, liguei para meus pais imediatamente. Meu pai limpou a garganta várias vezes antes de falar, sua voz embargada de emoção. Minha mãe não parava de dizer o quão orgulhosa estava. Eles vieram no fim de semana para nos ajudar a pintar e desempacotar. Vendo meu pai aparar meticulosamente as bordas das paredes da nossa sala de estar, coloquei um cheque de $2.500 no bolso de sua jaqueta como agradecimento. Quando ele o encontrou mais tarde, tentou devolvê-lo. Insisti que era um pagamento pela ajuda deles, mas nós dois sabíamos que era mais. Era o começo de eu cumprindo minha promessa de cuidar deles. Após alguma insistência, ele aceitou com relutância, e vi um alívio brilhar brevemente em seus olhos antes de me abraçar. À medida que Tiago e eu nos estabelecíamos em nossas carreiras e em nossa casa, meus pais pareciam ficar mais confortáveis com o nosso relacionamento. Meu pai ligava para Tiago pedindo conselhos sobre contas de aposentadoria e minha mãe perguntava sobre apólices de seguro. Essas conversas me deram esperança de que a divisão de classes estava finalmente se curando. Quando descobri que estava grávida, 2 anos depois do nosso casamento, a alegria dos meus pais foi imensa. Minha mãe imediatamente começou a tricotar mantas de bebê e a comprar roupinhas de segunda mão em brechós. Meu pai pesquisou os berços e cadeirinhas de carro mais seguros, imprimindo artigos da revista Proteste e destacando as partes importantes. O entusiasmo deles me tocou profundamente. Lívia nasceu em uma manhã chuvosa de abril, após 18 horas de trabalho de parto. Quando a enfermeira a colocou em meus braços, senti um amor tão avassalador que me fez chorar. Tiago estava ao nosso lado, igualmente hipnotizado pelos traços minúsculos de nossa filha. Quando meus pais chegaram ao hospital, minha mãe explodiu em lágrimas de felicidade.
Meu pai ficou aos pés da cama, atipicamente quieto, até que Tiago colocou Lívia em seus braços. A maneira terna como ele a embalou, sussurrando promessas para sua neta, confirmou que nossos laços familiares transcendiam as tensões do passado. Os primeiros anos com Lívia foram exaustivos, mas cheios de alegria. Meus pais nos visitavam quase todo fim de semana, trazendo comida caseira e pequenos presentes para Lívia. Eles pareciam se deleitar em seus papéis de avós. Meu pai passava horas construindo elaboradas torres de blocos para Lívia derrubar, enquanto minha mãe lia para ela as mesmas histórias que um dia lera para mim. Vendo-os, senti que finalmente havíamos alcançado a harmonia familiar que eu sempre quis. Enquanto isso, minha carreira continuava a florescer. Quando Lívia completou 3 anos, fui promovida a consultora financeira sênior, com um aumento salarial substancial e uma estrutura de bônus. A promoção veio com mais horas e mais responsabilidade, mas também significava que eu poderia finalmente fornecer aos meus pais um suporte financeiro consistente. Uma noite, durante o jantar na casa deles, abordei o assunto com cuidado. O teto da cozinha estava manchado de água por causa de um telhado com vazamento que eles não podiam consertar. O carro deles, com 15 anos de uso, estava na garagem com várias luzes de advertência acesas no painel. Meu pai havia adiado até a aposentadoria porque suas economias não eram suficientes. Eu disse a eles que queria configurar uma transferência semanal de 5 mais para ajudá-los a viver com mais conforto. Minha mãe recusou imediatamente, dizendo que não poderiam aceitar tamanha generosidade. Meu pai olhava para o prato, o orgulho lutando com a praticidade. Expliquei que estava em posição de ajudar sem qualquer aperto em minhas próprias finanças. Isso não era caridade, insisti, mas minha maneira de agradecê-los por tudo o que haviam sacrificado. Após muita discussão, eles concordaram com relutância, mas apenas se eu prometesse parar se algum dia se tornasse um fardo. Na semana seguinte, configurei as transferências automáticas e criei contas separadas em meu nome que eles poderiam acessar. Eu queria tornar o arranjo o mais digno possível para eles. Quando a primeira transferência foi efetuada, minha mãe ligou chorando, dizendo que usariam o dinheiro para finalmente consertar o telhado. Meu pai enviou uma mensagem de texto que dizia simplesmente: "Obrigado, querida, nós te amamos." Nos meses seguintes, notei mudanças positivas na vida dos meus pais. Eles substituíram o carro perigoso por um sedã usado confiável. Fizeram reparos em casa que haviam sido negligenciados por muito tempo. Minha mãe largou o emprego de meio período como caixa no mercado, que era muito pesado para sua artrite. Eles até se inscreveram em um centro comunitário local para idosos, que oferecia atividades sociais. Cada melhoria em sua qualidade de vida reforçava que eu havia tomado a decisão certa. As transferências semanais se tornaram rotina e meus pais expressavam sua gratidão regularmente. Minha mãe ligava com atualizações sobre sua vida melhorada, enquanto meu pai enviava fotos de melhorias na casa ou novas experiências que desfrutavam. A apreciação deles fazia cada real valer a pena. Gradualmente, porém, notei mudanças sutis em seu comportamento. Os agradecimentos se tornaram menos frequentes. As atualizações sobre como gastavam o dinheiro pararam completamente. Quando os visitava, notava móveis novos, eletrônicos caros e roupas de grife em seus armários. Essas mudanças me surpreenderam, mas eu me lembrava de que eles mereciam coisas boas após anos de sacrifício. Mais preocupantes eram seus comentários sobre nossas escolhas de criação. Minha mãe questionou por que matriculamos Lívia em uma pré-escola pública, em vez de uma particular, dada nossa renda. Meu pai fazia comentários sobre nossas modestas férias em família, sugerindo que deveríamos levar Lívia para Disney ou para a Europa, como a família de Tiago fazia. Esses comentários me magoavam, mas eu os ignorava, considerando-os diferenças geracionais na filosofia de criação. Tentei me concentrar nos aspectos positivos de nosso relacionamento. Meus pais pareciam mais felizes e saudáveis do que em anos. Se ocasionalmente eles passavam dos limites com conselhos não solicitados ou gastavam o dinheiro de forma diferente do que eu esperava, não era um preço pequeno a pagar por sua segurança e conforto. Eu me convenci de que qualquer tensão era temporária e se resolveria com tempo e comunicação aberta. A primeira grande bandeira vermelha apareceu cerca de 18 meses depois que comecei os pagamentos semanais.
Minha mãe ligou, borbulhando de empolgação sobre seu próximo cruzeiro pelo Mediterrâneo. A viagem de luxo de 2 semanas custava quase R$ 75, quase 4 meses do dinheiro que eu vinha enviando. Fiquei chocada, mas tentei esconder minha reação. Eles nunca tinham tirado férias que custassem mais do que algumas centenas de reais antes. Quando perguntei sobre a despesa, minha mãe mencionou casualmente que eles mereciam se tratar bem após anos de frugalidade. Eu não podia discutir com esse sentimento, mas algo na conversa me deixou inquieta. Eles não me consultaram, nem mesmo mencionaram que estavam considerando uma viagem tão extravagante. Embora fosse tecnicamente o dinheiro deles para gastar, a falta de transparência me incomodou. Mesmo assim, sorri durante a ligação e disse à minha mãe para tirar muitas fotos. Um mês depois que voltaram do cruzeiro, meu pai ligou para me dizer que haviam dado um sinal em um carro novo, um modelo de luxo que custava mais do que meu salário do primeiro ano. Quando expressei surpresa, seu tom se tornou defensivo. Ele me lembrou que o dinheiro era um presente sem compromissos. Eu rapidamente recuei, garantindo-lhe que estava apenas surpresa, não desaprovando. Depois de desligar, andei de um lado para o outro na cozinha, tentando processar meus sentimentos complicados. Tiago me encontrou lá, olhando pela janela. Ele perguntou o que estava errado, e eu compartilhei minhas preocupações sobre os hábitos de consumo dos meus pais. Ele ouviu atentamente antes de sugerir, gentilmente, que talvez meus pais estivessem compensando por anos de restrição financeira, ou talvez, ele acrescentou com cuidado, eles estivessem se aproveitando da minha generosidade. Descartei a última possibilidade imediatamente. Incapaz de imaginar meus pais trabalhadores e honestos sendo oportunistas. Na mesma época, notei outro padrão preocupante. Meus pais começaram a faltar aos eventos escolares de Lívia e às reuniões de família com frequência crescente. Eles perderam a peça da pré-escola dela, alegando que tinham uma consulta médica conflitante. Pularam nosso churrasco anual de família porque estavam muito cansados de uma viagem de compras de fim de semana. Quando Lívia entrou para o quadro de honra na primeira série, eles prometeram ir à cerimônia, mas ligaram naquela manhã dizendo que o carro estava fazendo barulhos estranhos. Cada desculpa parecia plausível isoladamente, mas coletivamente formavam um padrão perturbador. Mais preocupante era como nossa comunicação havia mudado. Eles raramente ligavam apenas para conversar. Nossas conversas giravam em torno de dinheiro, contas futuras ou coisas que queriam comprar. Quando eu tentava direcionar as discussões para as conquistas de Lívia ou meus projetos de trabalho, eles ouviam educadamente antes de voltar para assuntos financeiros. A mágoa que eu sentia era profunda, mas difícil de articular. Eu esperava que o apoio financeiro nos aproximasse, mas em vez disso parecia estar criando distância. Mesmo assim, eu dava desculpas para o comportamento deles. Eles estavam desfrutando da liberdade após décadas de estresse financeiro. Eram mais velhos e tinham menos energia para eventos familiares. Demonstravam amor de maneiras diferentes. Eu repetia essas racionalizações sempre que a dúvida surgia. Tiago estava menos disposto a ignorar as mudanças. Depois que meus pais perderam o recital de dança de Lívia, apesar de prometerem comparecer, ele expressou suas preocupações de forma mais direta. Estávamos nos preparando para dormir quando ele mencionou que meus pais não viam Lívia há quase 2 meses, apesar de morarem a apenas 30 minutos de distância. Eu entendo que eles estão aproveitando a liberdade financeira, Paula, mas parece que eles só entram em contato quando envolve dinheiro agora. Você notou esse padrão? Ele perguntou, sua voz gentil, mas firme. Eu me irritei com sua observação, embora parte de mim reconhecesse sua verdade. Eles estão apenas se ajustando a esta nova fase da vida, defendi. Eles passaram décadas lutando. É claro que querem se divertir agora. Tiago sentou-se ao meu lado na cama. Mas a que custo? Lívia perguntou por eles 3 vezes hoje. Ela percebe a ausência deles, mesmo que você tente protegê-la disso. Suas palavras me atingiram. Lívia, de fato, havia perguntado por que a vovó e o vovô não foram ao seu show de dança. A decepção em seus olhos fora difícil de testemunhar. Eu havia dito a ela que eles não estavam se sentindo bem. Outra pequena mentira em uma coleção crescente de desculpas que eu dava em nome deles. Talvez devêssemos conversar com eles, sugeriu Tiago. Não de forma acusatória. Apenas uma conversa honesta sobre o tempo em família também ser importante.
Prometi considerar, mas encontrei razões para adiar a discussão. Parte de mim temia confrontar a realidade de que o dinheiro havia mudado meu relacionamento com meus pais de maneiras que eu nunca antecipei. E se Tiago estivesse certo? E se meu apoio financeiro tivesse de alguma forma diminuído nossa conexão emocional em vez de fortalecê-la? À medida que o 7º aniversário de Lívia se aproximava, meus pais enviaram uma casa de bonecas cara, mas não compareceram à festa, citando uma oportunidade de última hora para se juntar a amigos em um resort com salão de jogos. Engoli minha decepção e ajudei Lívia a escrever um bilhete de agradecimento. Quando fizemos uma chamada de vídeo para agradecê-los, eles falaram com ela por menos de 5 minutos antes de me perguntarem sobre aumentar o valor semanal para sempre R$6 devido ao aumento dos custos. Concordei sem discutir, ignorando o nó que se formava em meu estômago. Os meses seguintes trouxeram mais do mesmo padrão. Presentes caros chegavam em feriados e aniversários, mas meus pais estavam cada vez mais ausentes. Quando nos visitavam, as conversas se concentravam em suas compras recentes ou despesas futuras, raramente perguntando sobre as atividades de Lívia ou nossas vidas. Tiago ficava cada vez mais frustrado, enquanto eu continuava dando desculpas que soavam vazias, até para meus próprios ouvidos. Com a proximidade do 8º aniversário de Lívia, decidi fazer um esforço especial para envolver meus pais. Planejei uma festa elaborada em nossa casa com um mágico, bolo personalizado e decorações com os personagens favoritos de Lívia. 6 semanas antes do evento, liguei para meus pais para garantir o compromisso deles. Este é um aniversário muito importante para a Ana Lívia, enfatizei. Ela perguntou especificamente se vocês dois estariam aqui. Ela sente muita falta de vocês. Claro que estaremos lá, minha mãe me assegurou. Não perderíamos o dia especial da nossa única neta, meu pai acrescentou da extensão. Diga à pequena princesa que podemos até ter uma surpresa para ela. O entusiasmo deles me tranquilizou. Talvez eu estivesse pensando demais na situação. Talvez esta festa ajudasse a redefinir nossa dinâmica familiar e lembrasse meus pais do que realmente importava. Nas semanas que antecederam a festa, enviei lembretes gentis e atualizações sobre os planos. Meus pais confirmaram várias vezes que chegariam cedo para ajudar a arrumar. Lívia estava exultante, falando constantemente sobre mostrar à vovó e ao vovô seus novos movimentos de ginástica e o projeto de ciências que ganhou o primeiro prêmio na escola. 2 dias antes da festa, liguei para finalizar os detalhes. Minha mãe atendeu, parecendo distraída. Ainda está tudo certo para sábado, né? Perguntei. Vocês dois estarão aqui por volta das 10 horas para ajudar a arrumar antes que os convidados cheguem ao meio-dia. Houve uma breve pausa antes de minha mãe responder. Sim, claro, podemos nos atrasar um pouco, no entanto. Seu pai tem um compromisso rápido de manhã, mas devemos chegar lá pelas 11 horas, no máximo. Algo em seu tom me deixou inquieta, mas afastei o sentimento. Ótimo, disse eu com alegria forçada. Lívia mal pode esperar para ver vocês dois. Na noite anterior à festa, enviei uma mensagem de texto para ambos os pais como lembrete. Meu pai respondeu com um emoji de polegar para cima, o que me pareceu atipicamente casual, mas não pensei muito nisso. Fui para a cama naquela noite sentindo uma mistura de empolgação e apreensão, esperando que o dia seguinte fosse o começo de um relacionamento mais equilibrado com meus pais. Acordei cedo na manhã do aniversário de Lívia, minha mente acelerada com os preparativos de última hora da festa. Tiago havia levado Lívia para um café da manhã especial de aniversário, me dando tempo para arrumar tudo. Verifiquei meu telefone imediatamente, meio que esperando uma mensagem dos meus pais sobre a hora de chegada deles. Não havia nada. Às 9h30, eu já havia inflado dezenas de balões, pendurado serpentinas e arrumado as lembrancinhas. Mandei outra mensagem para meus pais. Bom dia. Só checando se vocês ainda planejam chegar às 11. Precisam de alguma instrução? Nenhuma resposta veio. Continuei arrumando enquanto verificava meu telefone a cada poucos minutos. Às 10h15, sem notícias deles, liguei. A chamada foi direto para a caixa postal de ambos os celulares. Deixei mensagens alegres pedindo para me ligarem de volta assim que possível. Tiago e Lívia voltaram para casa às 11h. Minha filha entrou correndo pela porta com um sorriso enorme que mostrava sua janelinha. Ela rodopiou em seu novo vestido de aniversário, depois olhou ao redor com expectativa. Vovó e vovô já chegaram? Ela perguntou com os olhos brilhando de empolgação.
Ainda não, querida, mas eles chegarão em breve, prometi, ignorando o nó crescente em meu estômago. Por que você não mostra ao papai onde quer a mesa de presentes enquanto eu tento ligar para a vovó e o vovô de novo? Fui para a varanda dos fundos e disquei para meus pais mais uma vez, ainda sem resposta. Enviei outra mensagem de texto com mais urgência. A festa começa em 1 hora. Por favor, me avisem se está tudo bem ou se estão atrasados. Às 11h45, os convidados começaram a chegar. Pais deixavam crianças animadas trazendo presentes coloridos. Meus sogros chegaram cedo para ajudar. A mãe de Tiago imediatamente assumiu a organização da mesa de comida, enquanto seu pai entretinha Lívia e suas amigas com piadas bobas. A presença deles destacava a ausência dos meus próprios pais. Lívia corria para a janela sempre que ouvia um carro, seu rosto se entristecendo a cada vez que não eram seus avós. Eu mantive um sorriso brilhante enquanto a ansiedade me consumia por dentro. Liguei para meus pais repetidamente entre cumprimentar os convidados, cada chamada não atendida aumentando minha preocupação e frustração. A festa começou oficialmente ao meio-dia. O mágico iniciou seu show, capturando a atenção das crianças com lenços coloridos e um coelho que apareceu de uma cartola vazia. Lívia batia palmas e ria com suas amigas, mas notei que ela olhava para a porta repetidamente. Durante uma pausa no show de mágica, ela se aninhou em mim. Você disse à vovó e ao vovô a que horas a festa começava? Ela perguntou com a voz baixa. Disse sim, meu amor. Tenho certeza de que eles estão apenas atrasados. Respondi, forçando confiança em minha voz. Eles podem ter ficado presos no trânsito ou tido problemas com o carro. Vou continuar tentando falar com eles. Enquanto a festa prosseguia com almoço, brincadeiras e bolo, minhas chamadas continuavam sem resposta. Tiago me lançava olhares preocupados do outro lado da sala, perguntando silenciosamente se havia alguma notícia. Eu balançava a cabeça a cada vez, mantendo a compostura por causa de Lívia, enquanto fúria e preocupação batalhavam dentro de mim. Às 15h, a maioria dos convidados havia partido. Lívia sentou-se em meio a uma pilha de presentes abertos, examinando sem entusiasmo um novo kit de arte de uma de suas amigas. A alegria em seus olhos havia diminuído, substituída por confusão e mágoa. Eu podia vê-la lutando para entender por que seus avós, que ela adorava, haviam perdido seu dia especial sem nem mesmo um telefonema. Os pais de Tiago ajudaram a limpar, sua eficiência e calor, um contraste gritante com a ausência inexplicada dos meus pais. A mãe de Tiago abraçou Lívia com força e prometeu levá-la às compras no próximo fim de semana, claramente tentando compensar a decepção. Fiquei grata por sua bondade, mas não conseguia me livrar da raiva crescente em relação aos meus próprios pais. Depois que todos foram embora, sentei-me em nossa cozinha silenciosa, olhando para o meu telefone. 32 chamadas perdidas e 17 mensagens de texto enviadas sem resposta. Decidi verificar as redes sociais, algo que raramente fazia com meus pais, pois eles não eram particularmente ativos online. O ar me faltou quando abri a página do Facebook da minha mãe. Lá, postada apenas 3 horas antes, havia uma foto dos meus pais sorrindo largamente em uma mesa de pôquer em um hotel fazenda de luxo a 2 horas de distância. A legenda da minha mãe dizia: fim de semana perfeito com meu maridão. Hoje é dia de sorte. Eles tinham mentido. Não tiveram problemas com o carro, nem se perderam. Eles escolheram um resort em vez do aniversário da neta. A traição foi tão profunda que me senti fisicamente doente. Com as mãos trêmulas, disquei o número do meu pai novamente. Desta vez, no quarto toque, ele atendeu. Alô? Ele soou irritado. O barulho do salão de jogos era alto ao fundo. Pai, onde você está? Consegui manter minha voz firme, apesar da raiva e da mágoa que ameaçavam me dominar. A festa da Lívia está quase acabando. Ela esteve perguntando por você e pela mãe o dia todo. Houve uma pausa. Então meu pai limpou a garganta. Ah, foi hoje? Pensamos que era no próximo fim de semana. A mentira descarada doeu. Eu vi o post da mãe no Facebook. Pai, vocês estão em um resort perto de Campinas. Vocês dois prometeram a Lívia que estariam aqui. Seu tom mudou instantaneamente, defensivo e áspero. Bem, precisávamos de uma folga. Temos o direito de ter nossas próprias vidas, Paula. Não temos que largar tudo por uma festa de criança. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Não é qualquer festa, pai.
É o aniversário da sua neta, a mesma neta que você prometeu ver hoje. Lívia esteve esperando por vocês o dia todo. Olha, ele retrucou, sua voz se elevando. Estamos cansados dessas obrigações. Trabalhamos duro a vida toda e agora queremos nos divertir. Nós não consideramos sua família como algo a que temos que prestar contas. Somos adultos que tomamos nossas próprias decisões. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Nós não consideramos sua família. Depois de tudo que eu havia feito por eles, depois de todo o dinheiro que eu havia fornecido para tornar suas vidas confortáveis, eles não consideravam meu marido e minha filha como uma família que valia a pena priorizar. Tudo bem, sussurrei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Espero que aproveitem o fim de semana. Adeus. Desliguei antes que ele pudesse responder, meu corpo inteiro tremendo de emoção. Tiago me encontrou lá, com o telefone na mão, soluçando silenciosamente. Quando contei a ele o que meu pai havia dito, seu rosto endureceu de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Sem uma palavra, ele me puxou para um abraço apertado, deixando-me chorar em seu ombro. Mais tarde naquela noite, depois de tentarmos salvar o resto do aniversário de Lívia com uma noite de cinema especial em família, sentei-me sozinha em nosso escritório. O peso das palavras do meu pai pressionava fortemente sobre mim. Nós não consideramos sua família. 6 palavras que revelaram a verdade que eu vinha evitando por anos. O dinheiro que eu enviava não havia fortalecido nosso vínculo, havia corrompido. Meus pais não se viam mais como parte de nossa família, mas como entidades independentes com direito a apoio financeiro sem investimento emocional recíproco. À medida que essa percepção se cristalizava, tomei uma decisão que mudaria nosso relacionamento para sempre. Depois de colocar Lívia na cama com outra rodada de desculpas pela ausência de seus avós, retirei-me para o meu escritório, trancando a porta atrás de mim. As lágrimas vieram em ondas enquanto eu processava a profundidade da traição. Eram meus pais, as pessoas que haviam trabalhado em vários empregos para me sustentar, que haviam celebrado cada conquista minha, que haviam recebido Lívia no mundo com um amor avassalador. Como o dinheiro os transformou tão completamente? Por quase 1 hora, sentei-me no escuro, repassando anos de interações através dessa nova lente. Os eventos perdidos, a gratidão decrescente, o foco em coisas materiais em vez de relacionamentos, tudo formava um padrão que eu havia ignorado voluntariamente. Pensei no rosto de Lívia quando ela percebeu que seus avós não viriam. O sorriso corajoso que ela manteve para seus amigos enquanto seu coração se partia. Minha filha havia sido ferida pelas mesmas pessoas que eu tanto tentei apoiar. Uma batida suave interrompeu meus pensamentos. Tiago entrou carregando 2 xícaras de chá, o aroma reconfortante de camomila enchendo a sala, enquanto ele se sentava ao meu lado. Precisamos conversar sobre isso, disse ele suavemente. Eu assenti, grata por sua presença calma. O que aconteceu hoje vai além de uma festa de aniversário perdida, admiti. É sobre uma mudança fundamental em nosso relacionamento com meus pais. Tiago bebeu seu chá pensativamente antes de responder. Eu venho observando essa mudança há anos, Paula. Quanto mais você lhes dá financeiramente, menos eles dão emocionalmente. Hoje foi apenas o ponto de ruptura. Tracei a borda da minha caneca, considerando suas palavras. Acho que as transferências semanais criaram um sentimento de direito. Eles não veem mais o dinheiro como um presente, mas como uma obrigação da minha parte. E obrigações funcionam nos 2 sentidos, acrescentou Tiago. Se você é obrigada a sustentá-los financeiramente, eles se sentem obrigados a aparecer em eventos familiares. Isso cria ressentimento, que foi o que ouvimos na voz do seu pai hoje. Sua percepção me atingiu. O arranjo financeiro, de fato, havia criado uma dinâmica doentia, onde amor e apreciação haviam sido substituídos por expectativa e ressentimento. Meus pais não estavam mais participando de nossas vidas por amor, mas por um senso de dever que eles cada vez mais ressentiam. Acho que preciso encerrar o apoio financeiro, eu disse, a decisão se cristalizando enquanto eu falava as palavras. Isso não é saudável para nenhum de nós, especialmente para a Lívia. Tiago apertou minha mão. Você tem certeza? É uma mudança significativa depois de 3 anos. Tenho. O dinheiro era para nos aproximar, para garantir que eles pudessem aproveitar a aposentadoria sem estresse. Em vez disso, nos afastou.
Prefiro ter um contato menos frequente com pais que genuinamente querem estar em nossas vidas do que interações forçadas com pessoas que nos ressentem. Ele assentiu, com compreensão nos olhos. E a situação financeira deles? Eles ficarão bem? Ambos recebem a aposentadoria do INSS. Expliquei. Meu pai tem uma pequena pensão de seu último emprego. Eles são donos da casa, quitada, porque ajudamos a pagar no ano passado. Eles não ficarão na miséria, apenas não conseguirão manter o estilo de vida luxuoso a que se acostumaram. Tendo tomado minha decisão, senti uma estranha mistura de luto e resolução. O relacionamento que eu conhecia com meus pais havia acabado, mas talvez encerrar a dependência financeira pudesse eventualmente levar a algo mais saudável. Na manhã seguinte, depois que Tiago levou Lívia para um passeio de aniversário compensatório no zoológico, sentei-me ao meu computador. Com as mãos firmes, acessei minhas contas bancárias. Uma por uma, cancelei as transferências automáticas para as contas dos meus pais. Removi seus nomes do cartão de crédito que eu havia fornecido para emergências. Mudei as senhas das contas de compras online que eu havia criado para eles. Cada clique parecia simultaneamente doloroso e libertador. Eu estava desmantelando 3 anos de apoio financeiro, mas também 3 anos de toxicidade crescente. Quando a última conta foi fechada, recostei-me e respirei fundo. Então, redigi uma mensagem de texto para ambos os meus pais. Mãe e pai, após muita reflexão sobre os eventos de ontem, decidi encerrar o apoio financeiro semanal que venho fornecendo. Ontem ficou claro que nosso relacionamento se tornou doentio e desequilibrado. O dinheiro que era para ajudá-los a viver confortavelmente em vez disso, criou distância entre nós e magoou profundamente a Lívia. Espero que sem este aspecto financeiro, possamos eventualmente reconstruir um relacionamento baseado em respeito mútuo e cuidado genuíno. Serei sempre grata pelos sacrifícios que fizeram por mim enquanto eu crescia, mas preciso proteger minha própria família agora. Estou aqui se quiserem conversar. Paula. Li a mensagem 3 vezes antes de pressionar enviar. Depois desliguei meu telefone, sabendo que a resposta seria imediata e provavelmente volátil. Na hora seguinte, sentei-me em silêncio, alternando entre a certeza de que havia tomado a decisão certa e ondas de culpa por cortar o sustento dos meus pais idosos. E se eles realmente precisassem do dinheiro para o essencial? E se isso os afastasse permanentemente? E se Lívia perdesse seus avós completamente por causa da minha escolha? Tiago voltou com Lívia naquela tarde, seu ânimo renovado pela visita ao zoológico e pelo sorvete. Vê-la sorrir novamente reforçou minha resolução. Minha principal responsabilidade era para com esta criança, para protegê-la de mais decepções e mágoas. Quando finalmente liguei o telefone de volta, ele imediatamente começou a vibrar com mensagens recebidas e notificações de chamadas perdidas. 6 mensagens de voz da minha mãe, 4 do meu pai e dezenas de mensagens de texto que iam de confusas a raivosas e suplicantes. Preparei-me e ouvi a primeira mensagem de voz da minha mãe. Paula, o que é essa mensagem? Deve haver algum engano. Me ligue imediatamente. Minha mãe parecia genuinamente confusa, como se a conexão entre a ausência de ontem e a decisão de hoje fosse incompreensível para ela. A segunda mensagem de voz, deixada apenas 10 minutos depois, tinha um tom diferente. Paula, contamos com esse dinheiro para nossas contas. Você não pode simplesmente nos cortar sem aviso. Isso é completamente irresponsável e cruel. Me ligue agora mesmo. Cada mensagem subsequente ficava cada vez mais frenética e acusatória. Na 6ª mensagem de voz, minha mãe estava soluçando, suas palavras mal compreensíveis enquanto me acusava de abandoná-los depois de tudo que fizeram por mim. As mensagens do meu pai eram mais curtas, mas mais cortantes, chamando-me de ingrata e egoísta, ameaçando cortar todos os laços se eu não restabelecesse os pagamentos imediatamente. As mensagens de texto seguiram um padrão semelhante de escalada. A última, da minha mãe, me deu um arrepio. Estamos indo aí amanhã de manhã para discutir essa insanidade cara a cara. Esteja preparada para se explicar. Mostrei as mensagens a Tiago, que imediatamente sugeriu que levássemos Lívia para a casa dos pais dele no dia seguinte para evitar expô-la ao confronto. Concordei, grata por sua previdência e apoio. Naquela noite, mal dormi, ensaiando o que diria aos meus pais, esperando poder fazê-los entender que essa decisão vinha de um lugar de amor, não de punição.
Na manhã seguinte, Tiago saiu com Lívia logo após o café da manhã. Limpei a casa nervosamente, uma resposta automática à ansiedade que herdei da minha mãe. Precisamente às 10 nisso, a campainha tocou. Respirei fundo, endireitei os ombros e abri a porta para enfrentar as consequências da minha decisão. Meus pais estavam na minha porta, seus rostos um estudo de emoções contrastantes. Minha mãe parecia ter chorado a noite toda, seus olhos inchados e vermelhos, enquanto a expressão do meu pai era dura, a raiva irradiando de cada linha em seu rosto. Dei um passo para trás em silêncio, convidando-os a entrar sem palavras. A tensão nos seguiu como uma presença física enquanto eles entravam na sala de estar. Sentamo-nos um de frente para o outro, a mesa de centro entre nós como uma zona desmilitarizada. Por um momento ninguém falou. Então minha mãe quebrou o silêncio, sua voz trêmula. Paula, o que está acontecendo? Por que você nos cortaria de repente assim? Juntei as mãos no colo para impedi-las de tremer. Isso não é repentino, mãe. Isso vem se acumulando há muito tempo. Ontem foi apenas a gota d'água. Meu pai zombou. Então, perdemos uma festa de aniversário e você nos pune financeiramente. É assim tão pouco que você pensa de nós? Suas palavras acenderam a mágoa e a raiva que eu estava tentando conter. Uma festa de aniversário, repeti, minha voz se elevando apesar dos meus esforços para manter a calma. Não se trata de uma festa, trata-se de um padrão que vem se desenvolvendo há anos. Vocês têm perdido eventos importantes na vida da Lívia regularmente, pararam de ligar a menos que seja sobre dinheiro. E ontem, vocês escolheram deliberadamente um resort em vez do aniversário da sua neta e depois mentiram sobre isso. Quando te confrontei, pai, você disse, e cito, nós não consideramos sua família. Minha mãe olhou para meu pai em choque. Tomás, você disse isso para ela? Meu pai se mexeu desconfortavelmente. Ela está tirando do contexto. Eu quis dizer que não consideramos a família dela como pessoas a quem precisamos reportar nosso paradeiro. Somos adultos. Eu balancei a cabeça. O contexto estava claro, pai, e doeu profundamente, mas mais importante, me fez perceber como nosso relacionamento mudou. O dinheiro era para ajudar vocês a viverem confortavelmente, não para criar uma obrigação que vocês ressentem. Minha mãe se inclinou para frente, sua expressão desesperada. Paula, não ressentimos você ou sua família. Nós te amamos, mas precisamos desse dinheiro. Temos contas, compromissos. Que tipo de contas poderiam exigir 20 milhões por mês quando a casa de vocês está quitada? Perguntei. Minha mãe e meu pai trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre eles que levantou minhas suspeitas. Meu pai limpou a garganta. Fizemos alguns investimentos. Que investimentos? Insisti, meus instintos de consultora financeira entrando em ação. Após mais olhares desconfortáveis, a verdade emergiu em fragmentos e admissões relutantes. Eles haviam feito um refinanciamento da casa quitada para investir no restaurante de um amigo que havia falido. Acumularam mais de 160 mil dólares em dívidas de cartão de crédito, comprando itens de luxo e fazendo viagens caras. Haviam assinado um contrato de leasing de 3 anos para o novo carro de luxo, com parcelas que não podiam pagar sem meu apoio. À medida que o quadro completo de sua imprudência financeira se tornava claro, senti uma mistura de decepção e vindicação. Eles haviam se tornado completamente dependentes de minhas transferências semanais, mas não para necessidades, como eu pretendia. Haviam construído um castelo de cartas, na suposição de que meu apoio financeiro continuaria indefinidamente. Então, você entende por que precisamos que você reconsidere, minha mãe implorou. Perderemos tudo se você parar os pagamentos. Respirei fundo, me firmando. Entendo que vocês estão em uma posição difícil agora, mas isso não muda minha decisão. O relacionamento financeiro entre nós se tornou tóxico. Precisa acabar. Para o bem de todos nós. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva. Depois de tudo que fizemos por você enquanto crescia, os sacrifícios que fizemos, é assim que você nos retribui. Nos jogando aos lobos quando precisamos de você. Suas palavras doeram, mas me mantive firme. Não esqueci desses sacrifícios, pai. É por isso que eu quis ajudar em primeiro lugar. Mas essa situação não é saudável para nenhum de nós, incluindo vocês. Vocês se tornaram dependentes de um dinheiro que não é de vocês, tomando decisões financeiras baseadas na minha renda em vez da sua. Minha mãe começou a chorar abertamente.
O que vamos fazer agora? Não conseguimos pagar as contas sozinhos. Sugeri passos práticos que poderiam tomar. Falando com minha experiência de consultora financeira, eles poderiam vender o carro de luxo e comprar algo mais acessível. Poderiam se mudar para uma casa menor e usar o valor para quitar as dívidas. Poderiam falar com um consultor financeiro sobre planos de gerenciamento de dívidas. Cada sugestão foi recebida com resistência e hostilidade crescente. Meu pai finalmente se levantou, pairando sobre mim. Se você levar isso adiante, não será mais nossa filha. Cortaremos todos os laços com você e sua família. A ameaça pairou no ar entre nós. 1 ano atrás, teria me devastado. Hoje, depois de ver o quão pouco eles valorizavam seu relacionamento com Lívia, pareceu uma confirmação de que eu estava fazendo a escolha certa. Essa seria a sua decisão, eu disse baixinho. Espero que não escolham esse caminho, mas entendo se precisarem de tempo para processar essa mudança. Minha decisão sobre o dinheiro está mantida, mas minha porta permanece aberta. Se quiserem um relacionamento que não seja baseado em apoio financeiro. Meu pai marchou em direção à porta da frente, parando para desferir um último golpe. Não nos espere no Natal ou em qualquer outro evento familiar. Você fez sua escolha. Minha mãe hesitou, dividida entre seguir o marido e ficar para continuar suplicando. Eu te amo, Paula. Ela sussurrou antes de correr atrás do pai. O som da porta batendo ecoou pela casa. Sentei-me imóvel, absorvendo a realidade de que eu poderia ter acabado de perder meus pais para sempre. A dor era aguda, mas estranhamente esclarecedora. A reação deles havia revelado exatamente o quão condicional seu amor havia se tornado. Meus pensamentos foram interrompidos por uma vozinha do corredor. Mamãe, está tudo bem? Virei-me e encontrei Lívia parada ali, segurando seu coelho de pelúcia favorito. Ela devia ter voltado com Tiago e ouvido pelo menos parte do confronto. Meu coração afundou ao pensar nela testemunhando tal feiura. Abri meus braços e ela correu para eles, enterrando o rosto em meu ombro. Para onde foram a vovó e o vovô? Por que eles estavam gritando? Eu a abracei, tentando encontrar palavras que explicassem sem prejudicar sua percepção de seus avós. Às vezes, os adultos discordam sobre coisas importantes, meu amor. Vovó, vovô e eu estamos tendo uma discordância agora, e eles precisam de um tempo para pensar nas coisas. Eles estão bravos porque perderam meu aniversário? Lívia perguntou, sua inocência partindo meu coração. Em parte, admiti, mas é mais complicado do que isso. Às vezes, os relacionamentos entre adultos passam por momentos difíceis, assim como às vezes você e seus amigos têm discussões. Todos nós precisamos descobrir como ser melhores uns com os outros. Tiago apareceu na porta, sua expressão fazendo perguntas silenciosas sobre como o confronto tinha corrido. Fiz um pequeno aceno negativo com a cabeça, indicando que conversaríamos mais tarde. As semanas que se seguiram foram difíceis. Meus pais lançaram uma campanha de assédio, ligando a todas as horas, enviando mensagens de texto manipuladoras e até recrutando parentes para me pressionar a restabelecer os pagamentos. Tios e tias, que mal haviam se comunicado comigo em anos, de repente ligaram para me dar sermões sobre obrigação familiar e cuidado com os idosos. Mantive minha posição com calma, mas com firmeza, com todos, explicando que a decisão foi tomada para restaurar a saúde de nossos relacionamentos familiares, não para punir meus pais. Poucos entenderam, a maioria tomando o lado dos meus pais depois de ouvir apenas a versão deles dos eventos. A comunicação constante tornou-se tão perturbadora para nossas vidas diárias que finalmente tive que bloquear temporariamente os números dos meus pais. Quando eles começaram a aparecer em nossa casa sem avisar, muitas vezes tarde da noite, Tiago sugeriu que considerássemos opções legais. Com grande relutância, consultei um advogado que aconselhou uma medida protetiva temporária, dada a natureza crescente do assédio. O dia em que a medida protetiva foi emitida foi um dos mais sombrios da minha vida. O documento legal formalizou o colapso de nossa família em preto e branco. Naquela noite, chorei até dormir nos braços de Tiago, de luto pelos pais amorosos que eu conhecera antes de o dinheiro mudar tudo. Lívia, perspicaz além de sua idade, notou a ausência de seus avós, apesar de nossos esforços para protegê-la. Explicamos em termos apropriados para a idade que vovó e vovô precisavam de um tempo para pensar em alguns problemas de adultos. Ela aceitou isso com a resiliência de uma criança, mas ocasionalmente perguntava quando eles voltariam, cada pergunta uma nova ferida em meu coração.
A medida protetiva trouxe uma bendita quietude às nossas vidas, mas as consequências emocionais persistiram. Comecei a ver uma terapeuta para processar minha culpa, luto e raiva. Tiago me apoiou incondicionalmente, nunca sugerindo que eu tivesse tomado a decisão errada, apesar da turbulência que causou. Seus pais aumentaram seu envolvimento na vida de Lívia, fornecendo a presença de avós que ela precisava e demonstrando como deveriam ser os relacionamentos familiares saudáveis. Gradualmente, nossa família encontrou um novo normal. A dor não desapareceu, mas tornou-se administrável, uma dor surda em vez da agonia aguda da traição recente. Comecei a reconhecer que, embora eu tivesse perdido os pais que pensei ter, talvez eu nunca os tivesse tido na forma que imaginava. O dinheiro simplesmente revelou rachaduras existentes em nosso relacionamento, em vez de criá-las do nada. 6 meses se passaram sem contato dos meus pais. A medida protetiva temporária expirou, mas as ligações e visitas inesperadas não recomeçaram. No início, o silêncio foi um alívio após meses de assédio. Gradualmente, evoluiu para um tipo diferente de dor, a dor da ausência em vez do estresse do conflito. Nesse espaço tranquilo, encontrei espaço para refletir mais profundamente sobre o que havia acontecido. Minhas sessões de terapia semanais se tornaram uma tábua de salvação enquanto eu trabalhava minhas emoções complicadas sobre meus pais, dinheiro e a natureza dos laços familiares. Minha terapeuta me ajudou a reconhecer padrões em meu relacionamento com meus pais que antecediam o arranjo financeiro, sinais sutis de amor condicional que eu havia perdido ou escolhido ignorar. Você notou que a aprovação de seus pais sempre parecia conectada às suas realizações? Ela perguntou durante uma sessão particularmente esclarecedora. Mesmo antes do dinheiro, o amor deles parecia ligado ao que você poderia fornecer. Fosse sucesso acadêmico, avanço na carreira ou, eventualmente, apoio financeiro. A observação ressoou dolorosamente. Meus pais sempre se orgulharam mais quando eu realizava algo que refletia bem sobre eles. Minha bolsa de estudos, minha carreira, meu casamento com um homem de sucesso. Tudo havia elevado seu status social de alguma forma. Será que eu, inconscientemente, criei o arranjo financeiro para manter sua aprovação e amor? Essas revelações foram difíceis, mas, em última análise, curativas. Comecei a entender que encerrar o apoio financeiro não era apenas sobre estabelecer limites com meus pais, mas sobre quebrar meus próprios padrões e crenças doentias sobre amor e valor. O dinheiro que eu antes enviava aos meus pais, agora redirecionei para o Fundo de Educação de Lívia. Toda semana, ao fazer a transferência, eu me lembrava de que esse investimento não carregava amarras emocionais, nenhuma expectativa de gratidão ou conformidade. Era um presente de amor em sua forma mais pura, dado sem condição a uma criança que merecia segurança e oportunidade. Tiago e eu nos aproximamos durante a crise. Nossa parceria se fortaleceu ao navegarmos juntos por águas difíceis. Percebi a sorte que tinha de ter um marido que entendia a disfunção familiar e apoiava limites saudáveis sem julgamento. Nosso relacionamento havia resistido a uma tempestade significativa e emergido mais forte por isso. Um desafio inesperado surgiu ao explicar a ausência prolongada dos meus pais para Lívia. Após 3 meses sem contato, ela parou de perguntar quando eles visitariam, o que partiu meu coração de uma maneira diferente. As crianças não deveriam ter que aprender tão jovens que o amor adulto pode ser condicional e frágil. Quando ela perguntou uma noite por que a vovó e o vovô não a amavam mais, eu a abracei e garanti que a situação não tinha nada a ver com ela. Às vezes, os adultos fazem escolhas que machucam as pessoas que amam, expliquei. Isso não significa que eles não te amem, apenas que estão lutando com seus próprios problemas agora. A explicação pareceu inadequada, mas Lívia pareceu aceitá-la com a resiliência que as crianças costumam mostrar diante da complexidade adulta. Os pais de Tiago continuaram a fornecer amor de avós consistente, ajudando a preencher o vazio deixado pela ausência dos meus pais. 4 meses após nosso confronto, recebi um e-mail inesperado da minha mãe. O assunto dizia simplesmente: pedido de desculpas. Minhas mãos tremeram ao abri-lo, sem saber o que esperar. A mensagem era breve, mas aparentemente sincera.
Minha mãe reconheceu que o comportamento deles fora indesculpável, especialmente perder o aniversário de Lívia por uma viagem a um resort. Ela admitiu que eles se tornaram arrogantes e haviam abusado da minha generosidade. Ela não pediu que o apoio financeiro fosse retomado, mas, em vez disso, solicitou uma chance de conversar pessoalmente, com um terapeuta presente, se eu preferisse. Li o e-mail várias vezes, analisando cada palavra em busca de manipulação ou insinceridade. Depois de discutir com Tiago e minha terapeuta, decidi responder com cautela, sugerindo que nos encontrássemos com um conselheiro familiar como o primeiro passo. Minha mãe concordou imediatamente. Nossa primeira sessão foi estranha e tensa. Minha mãe veio sozinha, explicando que meu pai ainda não estava pronto para participar, mas havia dado sua bênção para que ela iniciasse o processo de reconciliação. O conselheiro criou um espaço seguro para expressarmos nossos sentimentos, sem acusação ou defesa. Minha mãe revelou que os meses sem meu apoio financeiro foram difíceis, mas, em última análise, esclarecedores. Eles foram forçados a reduzir drasticamente o padrão de vida, vendendo a casa e o carro de luxo para pagar as dívidas. Haviam se mudado para um pequeno apartamento e estavam vivendo com a aposentadoria combinada deles e a modesta pensão do meu pai. A parte mais difícil, ela admitiu com lágrimas escorrendo pelo rosto, foi reconhecer como o dinheiro havia corrompido seus valores e relacionamentos. Nós nos tornamos pessoas que não reconheço. Ou gosto, ela confessou. Esquecemos o que realmente importa. Esquecemos como ser pais e avós. Sua vulnerabilidade me desarmou. Compartilhei minha própria dor ao vê-los escolher confortos materiais em vez do relacionamento com Lívia. Como a ausência deles machucou minha filha e como suas ameaças e assédio confirmaram meus piores medos sobre a natureza condicional de seu amor. Ao final daquela primeira sessão, nenhuma reconciliação mágica havia ocorrido, mas uma porta se abriu. O conselheiro sugeriu passos pequenos e gerenciáveis, começando com cartões e cartas para Lívia em vez de visitas presenciais, o que pareceu certo, dada a confiança quebrada. Nos meses seguintes, minha mãe frequentou as sessões de aconselhamento regularmente. Meu pai acabou se juntando, inicialmente defensivo, mas gradualmente mais receptivo a examinar seu papel no colapso da família. Eles enviavam cartões semanais para Lívia com mensagens curtas e atenciosas. Não fizeram exigências, não pediram dinheiro e respeitaram todos os limites que estabelecemos. 6 meses após aquele primeiro e-mail difícil, organizamos uma breve visita supervisionada com Lívia em um local neutro. Um parque onde ela pudesse se sentir confortável e ir embora se as coisas ficassem desconfortáveis. Observei com otimismo cauteloso meus pais se aproximarem, visivelmente envelhecidos pelos eventos do último ano, mas com sorrisos genuínos. Lívia hesitou no início, agarrando minha mão enquanto eles a cumprimentavam. Mas quando o vovô perguntou se ela poderia mostrar a ele o quão alto conseguia balançar, um lampejo da antiga conexão retornou. Ao final da visita de 30 minutos, ela estava conversando mais livremente, contando a ele sobre a escola e seus novos amigos. Enquanto nos preparávamos para ir embora, meu pai me chamou de lado. Eu estava errado, Paula, disse ele simplesmente. O dinheiro me mudou, nos mudou, e não para melhor. Perdi de vista o que realmente importa. Não estou pedindo outra chance, porque sei que não mereço. Mas espero que, com o tempo, você nos permita fazer parte da vida de Lívia novamente, nos termos que você definir. Sua humildade, tão diferente da raiva arrogante do nosso último encontro, tocou algo profundo dentro de mim. Não sei o que o futuro nos reserva, pai, respondi honestamente, mas estou disposta a ver onde este caminho leva, desde que você entenda que minha prioridade deve ser sempre proteger a Lívia. Ele assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. É assim que deve ser. Você é uma mãe melhor do que eu jamais fui. Aquela breve troca marcou o início de uma reconstrução lenta e hesitante. Nos meses seguintes, as visitas se tornaram mais regulares, mas permaneceram supervisionadas e estruturadas. Meus pais aceitaram essas limitações sem reclamar, aparentemente gratos por qualquer oportunidade de reparar o que haviam danificado. O dinheiro que eu antes lhes enviava nunca mais entrou em nossas conversas. A conexão financeira havia sido permanentemente cortada,
permitindo espaço para um relacionamento baseado em fundamentos mais autênticos crescer potencialmente. Meus pais se adaptaram ao seu estilo de vida mais modesto e até parecem encontrar paz na simplicidade. A jornada de cura continua até hoje. A confiança se reconstrói lentamente, em pequenos momentos de consistência e respeito. Alguns dias ainda sinto raiva ao lembrar as palavras cruéis do meu pai ou as lágrimas manipuladoras da minha mãe. Outros dias sinto uma esperança genuína de que um relacionamento mais saudável possa eventualmente emergir das cinzas do que foi perdido. A lição mais profunda em tudo isso tem sido sobre a verdadeira natureza dos laços familiares. O amor que vem com condições não é realmente amor. O apoio financeiro, embora bem intencionado, não pode substituir a presença emocional e o cuidado genuíno. O dinheiro tem o poder de revelar o caráter, às vezes de maneiras dolorosas. Mas essa revelação, por mais difícil que seja, é, em última análise, valiosa. Não meço mais meu valor pela aprovação dos meus pais ou pela minha capacidade de sustentá-los financeiramente. Em vez disso, foco em construir um lar onde Lívia se sinta incondicionalmente amada, onde seu valor nunca esteja ligado a realizações ou contribuições financeiras, onde ela saiba com absoluta certeza que sempre será considerada, não importa o quê. Se você já se encontrou em uma situação semelhante, apoiando financeiramente membros da família apenas para descobrir que o relacionamento muda de maneiras inesperadas, espero que minha história o ajude a reconhecer os sinais de alerta mais cedo do que eu. Estabelecer limites saudáveis em torno de dinheiro e família não é egoísmo. É necessário para que relacionamentos autênticos floresçam. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer é parar de permitir padrões destrutivos, mesmo que isso parta nossos corações. Obrigada por ouvir minha história. Se ela ressoou com você de alguma forma, por favor, deixe um comentário compartilhando sua própria experiência com família e limites financeiros. Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger sua família imediata? Como você lidou com isso? Não se esqueça de curtir e se inscrever se encontrou valor nesta história. E compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que está tudo bem priorizar a saúde emocional sobre a obrigação financeira. Estamos todos aprendendo e crescendo juntos nesta jornada de amor familiar e na dança complicada entre dinheiro e relacionamentos.